Levítico, capítulo 18. Coloca o dedo aí, no 18, e olhe para mim. Não é nem exagero da minha parte imaginar que talvez as folhas do livro de Levítico na nossa Bíblia estejam mais brancas do que qualquer outra, principalmente se comparando ao Novo Testamento. Quando a gente frequenta muito um livro da Bíblia, geralmente as suas páginas amarelam pelo contato da nossa mão com as páginas. Na maioria das vezes, a Bíblia de muitos, a maioria das vezes, as páginas do livro de Levítico estão brancas. Isso é sinal de que o livro é muito pouco frequentado, sem dúvida. Talvez em algumas Bíblias essas páginas ainda estão coladas, porque talvez nunca foram abertas. As pessoas defendem a tese de que não se precisa mais ler textos como os textos do livro de Levítico, porque hoje nós vivemos pela graça, de fato é verdade. Então não há mais necessidade primaz de frequentarmos um livro como o livro de Levítico, já que a lei foi abolida. Equívoco, porque o mesmo Novo Testamento diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e digna de toda aceitação. Existe também uma tese de que o livro de Levítico é um livro complexo. Verdade, muito complexo. Um emaranhado de regras e leis é o esqueleto daquilo que nós entendemos como plano de salvação. Ou seja, se o livro de Levítico não estivesse aqui onde ele está, dificilmente estaríamos aqui onde estamos hoje. Por quê? Porque o livro de Levítico é, como eu disse, o esqueleto, a explicação básica para o plano de salvação. Só para a gente ter uma ideia, o livro de Levítico é o livro mais citado na boca de Jesus. O livro de Levítico possui palavras-chave para todos nós aqui entender o que é salvação, que aparece nesse livro mais do que qualquer um outro. Por exemplo, a palavra sangue. Sangue? Que seríamos de nós se não fosse o sangue? A palavra sangue aparece aqui mais do que qualquer outro livro, 189 vezes. Palavra sacrifício, que seríamos de nós sem a palavra sacrifício? Aparece aqui 87 vezes. A palavra hebraica Kiddushá, Kiddushá quer dizer santidade, aparece aqui mais do que em qualquer outro livro, em qualquer outro texto. Santidade, que é tão importante para nós, aparece aqui 112 vezes. Então o livro de Levítico é um livro extremamente importante para a nossa fé. Originalmente o livro não se chama Levítico, originalmente o livro se chama-se Vaikra. Vaikra é uma palavra hebraica. Va quer dizer e, Kra quer dizer chamou. Vaikra quer dizer e chamou. Esse é o nome do livro original. Porque quando você abre o livro de Levítico, no capítulo 1, no verso 1 está escrito Vaikra, Ashenal Moshe Avinu Darton et Mishran, e chamou o Eterno, o Santo, o Bendito, o Clemente, o Misericordioso, o Justo, o Compassivo, o Bom, aquele que está aqui no nosso meio através do Espírito Santo, e chamou o Senhor a Moisés na porta da tenda da congregação. Ele disse, então o nome do livro é E Chamou, porque é a primeira palavra do texto. Então, pastor, se o livro se chama E Chamou, por que na minha Bíblia está escrito Levítico? Porque Levítico não é o nome, mas é o tema principal do livro. Levítico quer dizer concernente os da tribo de Levi. Preste atenção. Muitos de nós erramos na interpretação quando vemos Jesus falando assim: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A gente acha que os chamados são aqueles que estão lá fora e os escolhidos somos nós que estamos aqui dentro. Negativo. Chamado e escolhido está dentro do mesmo grupo. A Bíblia diz, o profeta diz, e do Egito chamei o meu filho. Está falando de Israel. Quem é o povo chamado? Israel. E dentro do povo chamado de Israel existe um povo escolhido por Deus.
Ou seja, das 12 tribos, uma tribo foi escolhida. Então, muitos, 11 foram chamados, e um foi escolhido, os da tribo de Levi. Escolhido para quê? Para exercer uma função única, de ser sacerdote. Qual o papel do sacerdote? O sacerdote é um ponto de conexão, aleluia. O sacerdote, ele pega dos homens e manda para Deus. Diferente do profeta. O profeta pega de Deus e manda para os homens. Aí, obrigado, irmão, por me ajudar. Então, o livro de Levítico é o livro das regras, das leis sacerdotais. Quem está me ouvindo, diga amém. Alguém aqui acredita em milagre? Quem acredita em milagre aqui? Quem já viu o milagre acontecer aqui? Já viu? Então eu vou lhe dar uma dica, para quem nunca viu, toda vez que você abrir o livro de Levítico, você está vendo um milagre. Sabe por quê? Eu vou lhe explicar por quê. Porque o livro tem 3.500 anos de idade. Você imagina que a gente vai ler um texto que tem 3.500 anos de idade, irmã? Que quando Jesus nasceu, esse texto que nós vamos ler já tinha 1.500 anos de idade. Que quando o Brasil foi descoberto, esse livro já tinha 3.000 anos de idade. Você imagina? Milagre por quê? Porque a língua que esse livro foi escrito é uma língua extinta. Não é nem o hebraico que se fala hoje. É um hebraico tão arcaico, tão antigo, que as vogais dessa época eram uma letra só, a letra Aleph. Ou seja, se alguém escrevesse a palavra porta, poderia também ser interpretado como parta, do verbo partir. Por quê? Porque A, E, I, O, U era representado por uma única letra. Mesmo com tanta idade, mesmo com tanta dificuldade primitiva para se escrever o livro, preste atenção no que vou dizer, o livro está exatamente original até hoje. Por que está original até hoje? Eu vou lhe dizer por quê. Porque isso aqui não é romance de nenhum poeta. Porque isso aqui não é livro de fofoca de ninguém. Isso aqui não é livro de notícias. Isso aqui não é novela. Isso aqui é a palavra de Deus. Passa o céu e passa a terra e ela não passa. Outro detalhe muito importante, senhores pastores, é que o livro não é escrito como alguém que diz assim: julgo eu ter o Espírito Santo. Não é escrito por um relator histórico, por um escriba. Não. O livro foi ditado, as palavras do livro foram ditadas pelo próprio Deus. Foi Deus que disse as palavras do livro para Moisés. Deus falou. Não é o Espírito Santo, nem o Filho, não. É Deus que falou as palavras. Então a gente tem que pelo menos, né? E eu sei que vocês fazem isso, reverenciar uma obra de arte tão perfeita como essa. Levítico capítulo 18, no verso 1, só para a gente assinar embaixo no que eu disse. Disse mais o Senhor a Moisés, verso 1: fala aos filhos de Israel, eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito que habitardes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, meus estatutos guardareis, para andardes nele. Quem é que está ditando? Ele assina: eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos para o verso de número 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Assina embaixo de novo: eu sou o Senhor. Agora sim, vamos para a mensagem, verso 6: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne
para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe, ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, porque é a nudez do teu pai. A nudez de tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a sua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parente de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parente da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é a tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás. A mulher do teu filho não descobrirás a nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás. A nudez do teu irmão, a nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha da tua filha, para descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que seja rival de descobrir sua nudez com ela durante a sua vida. Não te chegarás à mulher para descobrir a sua nudez durante a sua menstruação, e nem te deitarás com a mulher do teu próximo, para não te contaminares com ela. Só até aqui. As diferenças que existem entre nós são estereótipas, estão por fora. Todas as diferenças sociais, todas as diferenças financeiras, tudo que existe está por fora, porque basicamente, existencialmente, todos nós vivemos a mesma condição existencial. Somos iguais. A nudez, aos olhos nossos, em relação aos outros, porque a nudez é uma via de duas mãos. Ver a nudez alheia é uma coisa, agora os outros ver a nossa é outra coisa. Ou seja, nós temos habilidade, praticidade, facilidade de olhar a nudez dos outros e não se constranger. Em contrapartida, se alguém vê a nossa nudez, aí sim nós ficaremos constrangidos. Se a nudez é a mesma, aleluia. Ou seja, então eu percebi que a nudez é forte o que eu vou falar. A nudez é o sinal máximo da nossa miséria existencial. Nós somos miseráveis e percebemos isso quando estamos nus. Por que a nudez é o sinal da miséria humana? Eu vou lhe dizer. Porque assim que Adão pecou, que ele percebeu que ele errou, a primeira coisa que ele viu é que ele estava pelado. Mas espera aí. Ele foi criado nu e viveu milhões de anos nu e não tinha vergonha. Mas quando pecou, a primeira coisa que ele percebeu, a primeira coisa que ele sentiu, foi vergonha. Vergonha do quê? Dele mesmo, porque ele olhou para a realidade dele e viu o quanto ele era miserável, depois do pecado. Quem está me ouvindo, diga. Primeira coisa que Adão faz, e aliás, ouça o que eu vou dizer, de todos os seres que Deus criou, concretos ou abstratos, somos os únicos que vestimos roupa. Os únicos. Os únicos que não podem andar nu. Por quê? Porque nós não somos mais inocentes, não somos mais puros. E o sinal da nossa impureza está aqui, a nossa miséria existencial, é a nossa nudez. Quem está me ouvindo, diga-me. Quando Adão percebe que está pelado, o primeiro sintoma que ele faz, é o nosso sintoma, quando a gente percebe que erramos. O que Adão faz? O que todos nós fazemos, se esconde.
Ninguém erra e imediatamente levanta a mão e diz: eu errei. Não, 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 não. A gente erra e automaticamente se esconde. Ainda que depois a gente apareça, mas que a gente se esconde, a gente se esconde. Isso a gente sabe fazer muito bem, se esconder. Se esconder de trás de muita coisa. Mas tem umas moitas que não tem tamanho para esconder a nossa vergonha. Alguém me entende? Diga. Adão corre para uma moita e olha só o texto. Ele costura para si, ele tenta resolver, ele costura com folhas, com vegetais, ele costura e uma roupa para ele. E quando Adão costura uma roupa, Deus desce e pergunta: Adão, cadê você? Você não está no mesmo lugar que sempre esteve? O que está acontecendo? Estou te esperando aqui na porta do templo para nós adorar. E Adão diz: Deus, o negócio é o seguinte, o Senhor não pode me ver, só ouve minha voz. E Deus gosta de nos ver, ainda que estejamos escondidos, ainda que estejamos miseravelmente errados. Deus não quer ouvir nossa voz, Deus quer nos ver. E aí Deus vai lá no pé da moita e diz: o que você está fazendo aí? Adão diz: sabe o que é, Deus? Eu estou sentindo um negócio que eu nunca senti. Eu nunca senti isso, mas estou sentindo agora. O que é que você está sentindo? Eu estou sentindo vergonha. Então por que a nudez está em nós? É forte, tá? Para a gente sempre ter vergonha de quem nós somos, diante de quem Ele é. A nudez, que é a tragédia da existência humana, está no curso da salvação. É a tragédia de Noé desnudo. É a tragédia da filha que coabita com o pai com medo de perder genealogia. É a tragédia da nudez épica, clássica e histórica, a nudez de Batseba com Davi. Tudo na trilha do Messias, tudo no caminho da salvação. Porque essa miséria desnuda é a miséria da nossa existência aqui nesse mundo. O texto que nós lemos me parece um emaranhado de informações em relação a essa miséria. O texto que nós acabamos de ler me dá a entender, nessa breve palavra, me parece que estamos dentro de um labirinto. Por que dentro de um labirinto? Porque a gente está olhando para cá, vendo uma coisa, mas na verdade Deus está vendo outra coisa. Não descobrirás a nudez de A, porque é a nudez de B. Não descobrirás a nudez de C, porque é a nudez de D. E é engraçado a forma com que Deus cita o texto. Preste atenção, daqui a pouco eu começo a mensagem. A forma com que Deus cita o texto. Não descobrirás a nudez do pai, não descobrirás a nudez da mãe, não descobrirás a nudez da irmã, não descobrirás a nudez do tio, não descobrirás a nudez da tia, não descobrirás a nudez da nora, não descobrirás a nudez do... Não descobrirás a nudez... E eu fiquei pensando, mas Deus é ruim de gramática, né? Será que é gramática que fala? Sei lá. Se fosse eu ia escrever assim, se fosse eu ia escrever assim, ó. Não descobrirás a nudez, 2 pontos, da mãe, da tia, do avô, do... E eu ia fazer assim, se fosse eu. Mas Deus não. Deus faz questão de repetir. E Ele diz: não descobrirás a nudez, 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 não descobrirás, não descobrirás, não descobrirás a nudez. Eu perguntei: por que repete tanto? Deus me explicou. Porque Deus sabe que somos tendenciosos. A primeira tendência natural em nós, teimosia. Não é? Chama-se a criancinha e diz assim, ó. O bebê fala assim, ó: não põe o dedinho na tomada, viu?
Fala só uma vez e vira as costas, para você ver o que vai acontecer. Não é? Como Deus sabe que a gente é teimoso, Ele fica assim, ó. Não põe o dedo na tomada, 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 não põe o dedo na tomada. Por que Deus repete tanto não descobrirás a nudez? Porque a segunda tendência que temos era um pouco capciosa. Nós somos e sofremos de amnésia, em parte. Em parte. Por quê? Porque a gente esquece do que Deus falou ontem aqui no culto, mas não consegue esquecer do tapa que tomou há 20 anos atrás. Como Deus sabe que a gente se faz de esquecido, Ele fica nos lembrando. Não descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez. Ele repete várias vezes. Pastor, por que o senhor está pregando essa palavra? Eu vou lhe explicar. Abre comigo agora. João. XIX. Quem achou, diga amém. Não existe nada mais difícil para nós do que nos despir. Olhe para cá. Põe o dedo no 19 e olhe para mim. Eu sou judeu, criado dentro da cultura judaica. E vou lhe falar uma coisa. Eu nunca vi, nem minha mãe, nem meu pai, e nenhum parente meu nu. Eu nunca vi. Em contrapartida, nenhum dos meus filhos nunca me viu pelado também. E nunca vai ver. Há um equívoco, e presta bem atenção no que vou dizer. Quando o pai e a mãe ficam pelados na frente de uma criança, é um crime que ele está cometendo. Sabe essa história de pegar o filho? Vem cá, filho, vamos tomar banho com o pai. Ou a mãe com a filha, ou vice-versa, ou se trocar na frente de criança. Isso é um crime. Sabe por quê? Vou lhe dizer por quê. Porque a criança em estado de pureza não está acostumada com a nudez adulta. Isso é uma autodefesa que Deus colocou nela. Se uma criança que nunca viu ninguém nu, nunca viu, vê um adulto pelado na frente dela, ela se assusta, tem sentimento de repúdio e foge. Agora, Deus colocou isso na criança para ela escapar da maldade do adulto. Você me entende ou não? Do estrupador, da pessoa que quer fazer maldade com a criança. Então, quando a pessoa quer fazer uma maldade com a criança, ela mostra a sua nudez, e a criança nunca viu ninguém pelado, ela vai fugir. Ela vai gritar, ela vai estranhar. Agora, quando a mãe e o pai acostumou ela com a nudez adulta e alguém chega para fazer maldade, ela não foge, porque ela já está acostumada em ver a nudez adulta. Você me entendeu? Então não se troque, nem fique nu diante de criança. Eu nunca vi, como disse, a nudez de nenhum parente meu, mas há um pouco tempo atrás eu vim de meu pai. Meu pai foi acometido de 2 AVC, quase seguido. Por causa disso, lhe custou a voz e o controle das necessidades fisiológicas. Eu tenho que pagar uma enfermeira todo mês para cuidar dele. Eu fui visitar o pai e a mãe, aí na capital, e falei com ele, cheguei a um sobrado e falei com a minha mãe: mãe, cadê o papai? Aí ele está lá em cima, a enfermeira vai dar banho nele. Aí eu pensei e disse assim, não, dava para ouvir eu falando, diga para ela não trocar ele, diga para ela descer agora. Eu disse lá embaixo, porque quem vai trocar ele e dar banho nele sou eu. Quando eu disse isso, ele ouviu, ele começou a gritar lá em cima para mim não fazer isso. Não,
meu pai. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não tem vergonha da enfermeira, mas morria de vergonha de mim, que sou filho. Subi, troquei a fralda dele, abracei ele, pude ver um espelho, porque aquele ali, com certeza, é o meu futuro. Quando eu contemplei ele nu, dei banho nele, ele não olhou no meu rosto durante quase um ano depois, com vergonha de mim. Você entende o que eu falo? A nudez é a exposição da nossa miséria. A nudez é a exposição da nossa fraqueza. A nudez é a exposição de quem nós realmente somos. A nudez é a nossa vergonha. Veja o que diz capítulo 19 do Evangelho de João, e agora começa a mensagem. Eu vou dizer aos irmãos que essa mensagem tem 2h40, mas eu não vou pregar 2h40 não. Eu vou acabar já já, que eu sei que você está com fome. É só uma pinceladinha assim para não passar em branco. João 19 diz assim, verso 23. Os soldados, pois quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e a túnica, ponto. Olha João, ele vai falar de um assunto, acho que ele desiste e bota ponto final, mas aí o Espírito Santo impele de novo, ele retoma o assunto, que esse ponto aqui, e essa repetição não tem lógica, quer dizer que ele ia parar de falar, mas ele retomou, aí ele diz, a túnica, porém, era sem costura, toda tecida, de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, fizeram os soldados. E junto à cruz estavam, 1, a mãe de Jesus, 2, a tia de Jesus, que é a irmã dela, 3, Maria, mulher de Clopas, 4, Maria de Magdala, e tem mais uma 5ª pessoa no verso 26, vendo Jesus sua mãe, junto a ela o seu discípulo amado. 5, disse, mulher, eis aí o teu filho. Aleluia, glória a Deus. Alguém aqui já foi em Israel, em Jerusalém? Não? Estou profetizando que você vai. O Monte Caveira é uma montanha de calcário. Sabe o que é calcário? Uma pedra porosa, relativamente baixa. O Gólgota, onde Jesus foi crucificado, não é a altura desse pé direito dessa igreja, é baixo. Suponhamos que ele tenha sido pregado dessa altura, ali ó. Se a montanha seja ali, dá para a gente ver com perfeição, e dá até para ouvir o que se fala ali. Quem me entendeu, diga amém. Essa montanha chamada Gólgota, que tem uma forma de uma caveira, está na saída de Damasco, da porta de Damasco, a 700 metros da muralha. Preste atenção, suponhamos que a montanha onde Jesus vai morrer seja o púlpito, ali onde estão os pastores. Ele sai daqui, ó, da porta da cidade, com mais 2 condenados e um grupo de pessoas que vai acompanhando, fazendo uma espécie de romaria, seguindo. Alguns curiosos para ver a pessoa que vai morrer, outros chorando, porque quem está indo morrer ali é um parente, alguém amado e tal. E Jesus vem aqui com a cruz, ele está indo para lá, ó, ele está indo para lá. Quem vai executar Jesus é uma guarnição de soldados romanos. E esses soldados romanos, lá na frente, o chefe deles é o que executor, é o que vai assinar a execução. Então ele amarra uma corda no pescoço de quem vai morrer e amarra no punho dele, como um bicho ele vem puxando. O romano vai gritando na frente
o soldado general vai gritando na frente, puxando os condenados, e os outros soldados vai fazendo a segurança deles. Quando todos os três vêm chegando aqui no pé da montanha, preste atenção para você entender o que acontece. O que acontece? Os soldados vêm, passam os condenados para cá, fazem um cordão de força aqui e diz para a multidão o seguinte: pessoal, daqui para frente vocês não podem mais acompanhar a execução. Se vocês quiserem, vocês assistem a execução daqui. Por que os romanos não deixam a multidão subir a montanha? Eu vou lhe explicar por quê. Porque a forma de execução é muito cruel. Quer ter uma ideia? Antes de pregar, eles quebravam a tíbia, o fêmur, aqui, ó, quebrava essa parte aqui, o antebraço, quebrava o braço. Então, 2, 4, 6, 8. Quebrava a pessoa todinha antes com um pedaço de porrete. E pregava a pessoa toda quebrada. Você imagina com um osso exposto, com fratura exposta. A pessoa ficava mole, eles amarravam pela cintura, amarrava o pescoço e amarrava o tronco aqui em cima, debaixo do braço. A pessoa ficava toda quebrada na cruz. Isso é muito cruel. Por pior que seja o condenado, as pessoas iam se rebelar e não deixar matar. Então, para garantir a execução, eles fazem um cordão de força aqui e não deixa a turba, a multidão subir. Tanto que os judeus que condenaram Jesus, eles não subiram para ver de perto, como todo mundo pensa. Porque lá em cima, Jesus cita o Salmo 22 e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi quer dizer Deus meu. Mas por causa da distância, olha o que eles entenderam. Eloi está chamando por Elias. Eles confundiram. Porque Eloi é Deus meu, Elias é Eliahu. Por causa da distância do vento, eles acharam que Jesus estava chamando Elias. Mas Jesus não estava chamando Elias. Jesus estava chamando Deus, o Pai dele. Aqui os soldados fazem um cordão de força e diz: ninguém vai passar. Só vai ver a execução de perto os parentes presentes. Aí eles vão nos condenados e perguntam: qual dos seus parentes estão aí? Quando chegaram para Jesus, perguntaram: qual dos seus parentes está aí para ver você morrer de perto? Aí Jesus diz: minha mãe, Miriam, que a gente chama de Maria. Aí o soldado vem aqui e diz: quem é a mãe do condenado aí que chama Miriam, Maria? Aí Maria, mãe dele, diz: eu. Você pode vir ver seu filho morrer. Quem aqui é a tia de Jesus? Eu. Vem, 2. Maria, mulher de Clopas. Ó, veja só pessoas íntimas vão subir aqui para ver Jesus morrer de perto. Só as que ele escolhe, só as que têm intimidade. E alguém me perguntou uma vez: quem é essa Maria, mulher de Clopas? Que nem aparece na Bíblia. Eu vou explicar. Clopas era um homem que sustentava o ministério de Jesus. Era um investidor do ministério de Jesus. Isso quer dizer o quê? Que só dá para ter intimidade aquele que investe no ministério de Jesus. Aí depois passou as 4, Maria de Magdala, vem Maria de Magdala, João, o evangelista que escreveu, vem, só 5 vai ver Jesus morrer de perto. Quando Jesus sobe o Gólgota aqui com o soldado, a multidão está de plateia embaixo. Você vai lá na montanha, você vai entender tudo que eu estou falando. Quando ele chega aqui para morrer, só 5 íntimos dele estão perto. Bota a cruz no chão, só que Jesus está todo flagelado. E eles dizem o seguinte: isso aqui não vai durar nada, tá? Vamos quebrar a perna dos outros, vamos arrebentar os outros. Isso aqui não precisa fazer nada, que já está morrendo. Aí o que eles fazem? Tira a roupa de Jesus. A roupa, essa roupa de emenda, essa roupa de costura, de remendo, de retalho, exatamente igual a que Adão fez lá dentro do Éden. Aquela roupa de remendo que ele costurou, porque quando a gente tem a nossa nudez exposta, a gente fica remendando as coisas para encobrir a nossa nudez. A nossa vida exposta para a humanidade, para as pessoas ao nosso redor, é uma colcha de retalho, viu, minha senhora? É uma colcha de retalho, viu, meu irmão? Onde a gente costura a tragédia do passado com o triunfo do futuro, e a gente emenda com a discussão de ontem, com a alegria de hoje, a gente vai costurando, emendando, misturando tudo.
Arrancar a roupa de Jesus para quê? Para envergonhar ele na presença de quem? Das pessoas que ele mais amava. E aí quando arranca a roupa de Jesus, já esperando que ele esteja pelado, os soldados tomam um susto. Por quê? Porque debaixo da roupa de retalho, aleluia, tinha uma túnica que não tinha nenhuma emenda, nenhuma costura. Os soldados ficaram chocados e disseram: nunca vimos uma túnica dessa, essa é cara, ela não tem emenda. Aí alguém diz: o negócio é o seguinte, ela só tem valor porque ela não tem emenda. Se a gente rasgar ou costurar, ela perde o valor. Então vamos lançar sorte para ver quem fica com ela. Deixa eu dizer outra coisa que você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando que pode ser que haja muitos remendos e muitas emendas na nossa vida por lado de fora, mas aquilo que Deus colocou aqui dentro, isso não pode ter emenda, isso não pode ter remendo, isso não pode ter costura, isso tem que ser preservado como valioso, porque o que for valioso, se rasgar e se remendar, perde todo o seu valor. Não se venda, não se corrompa, não troque a sua bênção por um prato de lentilha. O que está dentro é sempre mais importante do que o que está fora. Aleluia. Eles se assustaram. E aí, agora, quando tiram a túnica, veja só, nenhum escultor renascentista, nenhum pintor católico teve a coragem de pintar ou de esculpir Jesus como foi. Sempre botam uma bermudinha nele. Mas na verdade, o nosso Senhor desceu ao máximo da humilhação. Não existe humilhação pior. Você imagina nós aqui, pastores, alguém entrar por aquela porta, render todo mundo e falar: todos os pastores, arranca a roupa e fica pelado aí na frente do povo. A vergonha que a gente vai passar. Vou lhe dizer, alguns países do planeta aplicam pena capital. E as Nações Unidas não podem impedir, mas existem 4 regras para país que aplica a pena capital. É proibido executar gente com fome. É proibido executar gente sem dormir. É proibido executar gente com sede. E é proibido executar gente pelado. Por quê? Porque isso é o grau máximo da humilhação. Jesus morreu sem dormir, cansado, com fome, com sede e pelado. Você imagina alguém te obrigar agora a arrancar roupa aqui no meio dessa multidão? Expor a sua nudez, a sua vergonha? Paulo está pregando diante de uma grande autoridade romana, e naquele tribunal Paulo vai pregando, e aquela autoridade vai gostando, e alguém diz: manda esse cara calar a boca. O rei ou a autoridade diz: cala a boca você, eu quero ouvir. E Paulo vai falando do plano de salvação, falando. Quando Paulo chega na cruz, ele diz assim: esse Senhor que vos prega foi crucificado em Jerusalém. A autoridade romana levantou e deu um tapa na mesa. Está ficando louco, rapaz? Que divindade é essa? Que morre em cruz, que é humilhado ao extremo. Paulo, as muitas letras estão te fazendo delirar, porque esse Senhor seu é um delírio. E o imperador diz: por muito pouco, se não fosse por causa dessa cruz, ia me persuadir a ser cristão, mas por causa dessa nudez, eu não quero. Aí depois Paulo escreve: a cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, é a manifestação do poder de Deus.